O Ministério da Saúde atualiza os números da Covid-19 no Brasil. No Jornal da Manhã, reportagem de Afonso Marangoni. Subiu para 34 o número de mortos no Brasil em decorrência do novo coronavírus. Segundo o Ministério da Saúde, já são 1.891 casos confirmados, o que representa um aumento de 22% em relação ao dia anterior. Foi registrada a primeira vítima na cidade do Rio de Janeiro e os outros 8 novos óbitos foram em São Paulo. O Sudeste é a região mais afetada, com 60% dos casos. Nesta segunda-feira, o coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus do governo de São Paulo, Davi Wipe, de 67 anos, testou positivo para a doença. Em um vídeo, o médico infectologista informou que agora vai ficar em isolamento. Acabo de saber que meu exame deu positivo. Estou bem, febre baixa, tosse e repouso. Ficarei em quarentena por 14 dias. Espero voltar rápido às minhas atividades. Agradeço a solidariedade. O governador João Dória, que teve contato direto com Davi Wipe nos últimos dias, fez o teste de coronavírus e afirmou que vai divulgar o resultado assim que souber. O prefeito da capital paulista, Bruno Covas, também vai ser submetido ao exame e até a resposta vai ficar isolado, trabalhando do gabinete. Ainda nesta segunda-feira, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou 3 novos testes de coronavírus. Um deles é um exame rápido que utiliza uma amostra de sangue e sai em cerca de 15 minutos. Os outros 2, do tipo PCR, são mais demorados, mas têm maior precisão. Agora já são 11 novos testes liberados pela Anvisa. Com a chegada dos lotes, vai aumentar a capacidade de diagnóstico da Covid-19 no Brasil. O governo federal anunciou que vai adquirir 10 milhões de testes rápidos que serão utilizados primeiro em profissionais de saúde. Em entrevista coletiva, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse que o Comitê de Crise cuida da logística para que os insumos cheguem o mais rápido possível aos estados. Hoje estava conversando sobre kits, o ministro Tarcísio já vai pegar uma parte da logística, da infraestrutura, como trazer, como aterrissar, como chegar rápido nos estados. A Med Levinson, uma das empresas autorizadas pela Anvisa, estima que 200 mil testes rápidos devam estar disponíveis na primeira semana de abril. Esse exame, produzido pela farmacêutica chinesa Biotest, já está sendo utilizado em 12 países, dentre os quais a Alemanha, França, Itália, Polônia e Reino Unido. A diretora de Relações Internacionais da Med Levinson, Ana Luísa Seara, disse que com o teste, medidas podem ser adotadas mais rapidamente. Esse teste pode ajudar no cenário atual, desafogando o sistema de saúde, levando as pessoas para serem testadas em unidades básicas de atendimento, pois esse teste não exige nenhuma complexidade laboratorial. Em uma reunião virtual promovida pela XP Investimentos, o presidente do Hospital Albert Einstein, Sidney Kleiner, defendeu as ações que estão sendo feitas para lidar com o aumento da demanda pela rede de saúde. Tudo que nós estamos falando, dentro daqueles pacientes que nos procuram, esse estouro de capacidade, já contando tudo isso que nós estamos fazendo. Então, por isso que a situação era crítica, caso não fosse tomada a postura do confinamento. Nós não sabemos se isso é certo, isso são projeções, e elas vão continuar a serem feitas diariamente, essas projeções. Nesta segunda-feira, o governo federal incluiu o Irã na lista de países com restrição para estrangeiros entrarem no Brasil por voos internacionais. A decisão vale por 30 dias. Ike Batista fecha a delação que prevê 800 milhões de reais para a saúde e contra o coronavírus. O acordo com o empresário, primeiro da gestão Augusto Aras, foi fechado nesta segunda-feira pelo Procurador-Geral da República e aguarda agora a homologação do STF. Augusto. Até que enfim, hein? Tava demorando Augusto Aras aí para mostrar que ele procura as informações que o Brasil quer saber, porque ele tem lutado bravamente contra alguns acordos de delação premiada, o do Sérgio Cabral, por exemplo, que o Brasil gostaria muito de ver celebrado. O avanço da pandemia pode fazer com que o governo tome medidas além da calamidade pública. A informação é da repórter Camila Yunis. O governo federal pode recorrer a outras medidas além da calamidade pública, dependendo do avanço da pandemia. O Planalto tem a possibilidade de decretar estado de defesa ou de sítio em caso de distúrbio popular.
As ações são polêmicas e dependem de autorização do Congresso. O presidente Jair Bolsonaro já recorreu à calamidade pública por se tratar de questão sanitária. A medida facilita o uso de recursos e o apoio aos estados na tentativa de conter o avanço do coronavírus. O professor de Direito Constitucional da PUC de São Paulo, Pedro Serrano, ressalta que, por enquanto, o governo tomou a decisão adequada. Nesse tipo de situação de calamidade pública, a finalidade é financeira contratual e também visa, vamos dizer, dar guarida e instrumental para medidas sanitárias, como é o caso agora. Então nós não estamos numa situação ainda de estado de defesa ou de estado de sítio, porque para estarmos nessa situação precisaria estar ocorrendo medidas graves de violência pública e desordem, como saques, tumultos, etc. Né? Isso não está ocorrendo. O que está ocorrendo é um fenômeno sanitário e as medidas sanitárias são suficientes para atender. No caso, elas são previstas na legislação ordinária. A decretação de calamidade pública é o caminho que está sendo seguido, é o caminho adequado. O advogado Gerson Stocco lembra que no caso do estado de sítio, a autorização do Congresso é prévia. No caso de estado de sítio, a necessidade é de uma comoção grave ou de repercussão nacional, ou até, se fosse o caso, de guerra ou ameaça às instituições nacionais vindas de fora. Caso este que não se apresenta no momento, senão só o primeiro caso, por conta da comoção e da situação que estamos vivendo atualmente. No caso de estado de sítio, necessariamente o Congresso tem que ser acionado previamente e tem que dar autorização para que esse estado de sítio prevaleça. Gerson Stocco acrescenta que o estado de sítio pode ser prorrogado a cada 30 dias. Ô Constantino, será que outras medidas seriam necessárias agora ou é preciso esperar? Olha, Tiago, eu acho que é preciso esperar, eu acho que é preciso lembrar também que não há uma dicotomia entre economia e a vida das pessoas que são grupo de risco com o coronavírus. A economia é fundamental para preservar essa vida também, então não pode ter um lockdown total, uma paralisação plena das atividades produtivas. Agora, esse dilema entre o interesse coletivo e as liberdades individuais, ele entra sempre em cena quando temos uma situação de calamidade ou guerra. Não é à toa, e por isso é preciso estar muito atento também, não é à toa que todo estatizante, todo aquele que gosta de avançar com os tentáculos do Leviatã em cima das nossas liberdades e bolsos, adora a metáfora de guerra. Porque numa guerra, de fato, suspende-se condições normais de temperatura e pressão e parte-se, então, para esse tipo de medida autoritária. Vamos lembrar que isso não é novo. Oswaldo Cruz, com a vacinação compulsória, já era esse dilema em questão. Então, a gente entende que numa situação de calamidade para combater um vírus ameaçador como o coronavírus, é fundamental você, sim, impor algum tipo de estado de sítio ou de calamidade ou de regra que dê mais autonomia e flexibilidade ao Estado. Mas isso precisa ser feito com muita prudência, muita cautela, porque é óbvio que vão ter grupos aí que vão usar isso, flertar com isso como um pretexto para poder, de fato, destruir de forma permanente liberdades civis. E isso a gente não pode aceitar. Augusto Nunes. Não podemos esquecer que a gripe espanhola, ela provocou a censura à imprensa até nos Estados Unidos, essa sólida democracia que conhecemos. Aliás, eu queria aproveitar a oportunidade para dizer o seguinte, o meio mundo aí fica, como vem lembrando o Rodrigo Constantino, fica tabuado, né, com a expressão vírus chinês, que é a referência, porque o coronavírus ele veio da China mesmo, nasceu lá. E eu não sei de nenhuma queixa de governos espanhóis quanto à expressão gripe espanhola. Muita gente acha que se chama gripe espanhola por ter nascido lá. A Espanha não tem nada a ver com as origens da gripe espanhola, que estão nos Estados Unidos, né? Em dependências militares em que soldados se preparavam para a Segunda Guerra, já em curso, né? Eles poderiam embarcar. Pois bem, nasceu lá, fez muito mais estragos em Portugal que na Espanha e em outros países ainda, e acabou conhecido como gripe espanhola. Sabe por quê?
porque a Espanha foi um dos poucos países que permaneceram neutros durante a Segunda Guerra Mundial, então ela começou a noticiar. E a gente sabe que toda guerra, quando começa uma guerra, a primeira vítima é a verdade. A imprensa espanhola era livre e noticiou a verdade o tempo todo. Para se informar, qualquer pessoa tinha de procurar um jornal espanhol. E, portanto, por isso, pelo respeito à liberdade de expressão e pelo direito à informação, a gripe ficou conhecida como espanhola. É bom lembrar isso. E é hora de viajar até o Rio de Janeiro com o nosso correspondente Rodrigo Viga para falar sobre a situação do coronavírus por lá. O número de mortos, Viga, ele pode dobrar nas próximas horas. Onde você está? Você está próximo à Lagoa, né? E está vazia. Para quem acompanha as imagens, esse local normalmente cheio de gente, pedalinho, pessoas se exercitando, não é, Viga? Exatamente. Na mosca, viu, Kalina? Lagoa Rodrigo de Freitas tem, como dizia meu saudoso professor de matemática, meia dúzia de 5 ou 6. Tem até um rapaz pescando ali que o Márcio Marzullo mostrou, mas não tem nem aquelas atividades esportivas aqui na Lagoa Rodrigo de Freitas. As pessoas obedecendo essa ordem, quase que um toque de recolher para ficar em casa contra o coronavírus, contra o inimigo invisível, que já fez 4 óbitos aqui no estado do Rio de Janeiro. O primeiro caso na capital foi registrado nas últimas horas, uma pessoa de 58 anos de idade que tinha, como dizem os médicos, né, comorbidade, tinha histórico de problemas de saúde. Outros 3 óbitos foram de pessoas idosas, 2 delas com hipertensão e diabetes. Agora, esse número que hoje é de 4 óbitos, de 4 mortes, infelizmente, e diga-se de passagem, ele pode dobrar nas próximas horas, porque as autoridades de saúde do Rio de Janeiro estão investigando pelo menos 4 casos que seriam mais concretos para a possibilidade de coronavírus. São 3 idosos, mortes que aconteceram nos bairros de Botafogo, Tijuca e Andaraí. As 3 pessoas estavam internadas e há relatos também de que um adulto jovem, músico, teria morrido. Além desses 4 casos mais concretos, né, da possibilidade de coronavírus, há outros 6, pelo menos, sendo apurados, ou seja, pode passar de 4 para 8, mas esse número, infelizmente, pode aumentar. Mas se as pessoas ficarem em casa, o risco de contágio e transmissão diminui sensivelmente, Kalina. Isso com certeza. Inclusive os comércios aí no Rio de Janeiro, né, serviços, hoje eles passam a ficar fechados. Exatamente. É um decreto municipal. Rio de Janeiro vai ganhando cada vez mais áreas de cidade fantasma. Eu circulava agora há pouco antes da chegada aqui à Lagoa Rodrigo de Freitas, nosso cinegrafista também, o Márcio Marzullo, ele ficou impressionado, né? Ele veio da Zona Norte em direção à Zona Sul, como está parada a cidade do Rio de Janeiro. Só os serviços essenciais, efetivamente, vão funcionar a partir de hoje aqui na capital. Nada de bar, de restaurante, de serviço, só farmácias, drogarias, hortifrutis, supermercados e também bancos, sendo que os bancos têm uma regra. Não pode haver concentração, não pode haver aglomeração e ainda o atendimento tem que durar no máximo 20 minutos. Agora, como é que vão fazer essa fiscalização e como é que vão garantir que essa fila vai andar? Talvez seja, muito provavelmente, pela menor demanda por esse tipo de serviço que já está cada vez mais digitalizado. Mas a cidade está fantasmagórica, viu, Kalina? Eu imagino, aqui na região da Avenida Paulista também, que é sempre muito movimentada, também o movimento está quase nulo. Agora, esse isolamento, ele vai chegar nas cidades do interior aí do estado também? Já chegou, viu, Kalina? Com medo, né? Há uma concentração muito grande de casos de coronavírus aqui no Rio de Janeiro. São 211 somente na capital, dos quase 270, salvo engano, registrados em todo o estado do Rio de Janeiro. Então, se existe uma preocupação de outras pessoas entrarem no Rio de Janeiro, há bloqueios cada vez mais rigorosos da Secretaria de Transporte, há um medo ainda maior que essas pessoas que estão contaminadas, que estão com coronavírus, saiam do Rio de Janeiro e vão para outras cidades. Por isso, vários municípios, aqueles mais adensados, aqueles mais importantes, também já começam a fazer o seu auto-isolamento, seu auto-bloqueio. Caso de Petrópolis, onde já registraram por lá
um óbito, né? Ninguém entra, ninguém sai que não seja da cidade ou num veículo com placa da cidade. Em Campos, no norte do estado do Rio de Janeiro, também isolamento decretado. E olha que Campos é longe, fica 4 horas e meia aqui da capital e não tem nenhum caso ainda fatal de coronavírus por lá. E em Angra dos Reis, que não tem nenhum caso confirmado, no sul do estado do Rio de Janeiro, também está adotando essas medidas com barreiras nos acessos a essa cidade para evitar uma espécie de migração, de entrada do coronavírus nesses municípios, que são dos mais importantes aqui do Rio de Janeiro. Vale para Balneário, vale para a região dos lagos, enfim, está todo mundo se blindando ou tentando se proteger do avanço do Covid-19. Kalina. Agora, né, em meio a tudo isso que está acontecendo, se iniciou a campanha de vacinação contra a gripe, né? Primeiramente para idosos e profissionais da área da saúde. Como é que está essa situação aí no Rio de Janeiro? Os idosos estão lotando os postos de saúde para se imunizarem, Rodrigo Viga? Acontecendo aquilo que a gente não queria, né? Que as autoridades não queriam, Kalina. Concentrações, aglomerações de idosos que formam o público mais vulnerável ao Covid-19, ao coronavírus. Para que você tenha uma ideia, o estoque de vacina contra a gripe que foi programado pela Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro, ele acabou, foi liquidado aqui na capital nessa segunda-feira. Tamanha demanda, tamanha procura. E olha que a Prefeitura do Rio de Janeiro, em parceria com o governo do estado, está fazendo aquela vacinação nos moldes drive-thru em postos do Departamento de Trânsito do Rio de Janeiro. Mas aí tem a desinformação, tem a questão da idade, da dificuldade aos meios mais modernos de comunicação. Tem muito idoso indo num posto desse drive-thru, andando, caminhando, o que não é recomendado, inclusive os agentes de saúde nem podem imunizar essas pessoas. Então, a Prefeitura já pensa agora em mudar esse planejamento de vacinação contra a gripe, criar uma espécie de escalonamento, tipo faixas de idade. A faixa prioritária é idosa e profissionais de saúde, tipo de 60 a 65 anos durante essa semana. De 66 a 70 anos na semana que vem, de 71 a 75 na próxima semana, para evitar a concentração, a aglomeração. E o prefeito Marcelo Crivella autorizou também que profissionais da área de saúde recolham vacinas, levem para casa para que possam imunizar idosos e pessoas próximas para justamente evitar essa aglomeração, essa concentração desnecessária e desaconselhável nesse momento em que a preocupação maior é com o Covid-19, Kalina. Muito bem, Rodrigo Viga, obrigada pelas informações. Você volta já já no Jornal da Manhã, segunda edição, para informar também a Adriana Rede e Vitor Brown. Obrigada, viu? G20 diz estar trabalhando em plano de ação para enfrentar a pandemia da Covid-19. O comunicado, sem detalhes, foi feito nesta segunda-feira por ministros das Finanças e banqueiros centrais das 20 maiores economias do mundo, após 2 horas de videoconferência. E com a gente também, Augusto Nunes. Bom dia, Kalina. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. Bom, eu acho que o Brasil deve ficar muito atento às medidas tomadas pelos países mais desenvolvidos, pelas potências econômicas, as maiores do mundo, para saber o que deve ser feito. Eu acho que o Brasil não tem que ter nenhum constrangimento em seguir os bons exemplos aí. Esses países estão adiantados, inclusive, no estágio da pandemia. E é bom que comece a se cuidar mesmo mais da questão econômica. Tá? Não adianta a gente sair de uma economia com a terra arrasada. Bom, está conosco o nosso comentarista Beto Caetano, de Economia e Negócios. Assim como o setor de saúde, a produção de alimentos é um setor vital que não pode parar nessa crise. Ô Beto, como é que está a situação aqui na agricultura e na pecuária no Brasil? E, aliás, você também de quarentena, né, Beto? É isso aí, Tiago. Hoje de casa, né, como é recomendado para todos e como também recomendo a todos que estão nos acompanhando. Bom dia para você, bom dia, Kalila, bom dia, ouvintes e espectadores da PAN. Bom, nossa questão hoje aí é a agropecuária, né, que é fundamental, um dos setores considerados essenciais, obviamente, para garantir a nossa alimentação. E quando a gente fala de agropecuária, há sempre aquela máxima do setor que é a porteira para dentro, quer dizer, para dentro,
porteira para dentro, quer dizer, dentro das fazendas, das unidades de produção, e as questões fora da porteira, quer dizer, o lado de fora. E aí, assim, do lado da porteira para dentro, as coisas continuam em plena atividade, quer dizer, é um setor em que as pessoas trabalham, em geral, ao ar livre, quer dizer, distantes uma das outras, exceto nos armazéns e tal, nos frigoríficos. Então, assim, a produção lá no campo continua firme, gado pastando, portanto, engordando, as plantas crescendo, coisa e tal. Agora, do lado de fora, desse lado de fora da porteira, a grande preocupação é com a logística de distribuição. E a gente está falando, então, não só de distribuição, que vai trazer os alimentos para a gente em casa, trazer para os supermercados, mas também aquela entrega dos insumos que o campo precisa para trabalhar. Então, o campo precisa de fertilizantes, as granjas precisam de rações, e ontem o presidente da BRF alertou que a empresa das marcas Sadi e Perdigão, né, ele alertou que as aves nas granjas, elas precisam receber essa ração, senão é um grande risco de morrerem, e aí causaria um outro grande problema. Então, a logística precisa funcionar. E quando se fala de logística funcionar, não é só os caminhões circularem normalmente, livremente, né? A despeito de alguns fechamentos de divisas de Estado que houve, prefeituras proibindo também circulação, como também o caminhoneiro ter condições no caminho, quer dizer, ter a parada dele garantida, condições de higiene para ele se cuidar, quer dizer, e também mecânicos, borracharias, eventualmente lojas de peças. Então, logística é uma coisa complexa, é fundamental, e é aí que está a preocupação nessa área da agropecuária no momento. Ô Beto, mas dá para a gente dizer que a produção e o abastecimento de comida estão garantidos ou não? Kalila, ontem várias entidades do setor, empresas, grandes empresas também do agronegócio, soltaram notas ou fizeram manifestações para dizer que a produção está normal, quer dizer que há todas as possibilidades de manter o abastecimento do ponto de vista da produção. Mas nos bastidores, essas entidades, as empresas estão negociando para resolver esses problemas pontuais, quer dizer, há condições plenas, o Brasil produz, vai continuar produzindo alimento mais do que suficiente, aliás, né, a gente exporta bastante, mas precisa resolver esses pontos aí em torno do setor. Roberto, e só para a gente fechar, como é que ficam as exportações do setor? Pelo menos continuam bem, mas a crise não é só no Brasil, muito pelo contrário. Os países continuam comprando, tem que comprar, tem como comprar? Os países continuam comprando, quer dizer, o Brasil tem toda a perspectiva de continuar sendo um grande exportador, de ajudar o mundo até nesse momento, né? Por exemplo, a gente produz 35% mais de carne bovina do que a gente consome. Quer dizer, se a gente produz 100 quilos, se nós produzimos 133 quilos, 100 são para o consumo nacional e 33 sobram, 33, 35, um pouco mais, sobram para exportar. Então, o Brasil tem essas condições. De novo, aí entra a questão da logística, né? Mas ontem houve uma boa notícia também, os estivadores de Santos que estavam pensando em fazer uma greve desistiram dessa possibilidade de greve, porque a paralisação do porto, que Santos é o maior porto do país, por onde trafega a maior parte dessa exportação do agronegócio, seria um grande problema. E há oportunidades surgindo no mundo. A Rússia, por exemplo, ela acaba de determinar uma parada da exportação de grãos processados, quer dizer, aquela aveia, por exemplo, que é pronta para o consumo. Eles continuam exportando o cereal básico. Então, isso abre oportunidade para outros países fornecerem a quem comprava da Rússia. Então, assim, o Brasil, nessa hora, se apresenta como uma alternativa também. O fato é que o Brasil já exporta para 200 países do mundo, para praticamente todo mundo, e as exportações brasileiras aí do agronegócio representam quase 100 bilhões de dólares por ano. A perspectiva, então, se a gente resolver os nossos problemas pontuais aqui e ali,
é da gente manter o abastecimento e também manter as exportações. Beto Caetano, toda terça e sexta-feira aqui no nosso Jornal da Manhã. Bom trabalho aí de casa, hein, Beto? Valeu. Obrigado, Thiago. Obrigado para todo mundo aí. Um bom dia. Os desamparados pelas companhias aéreas aqui no país, os brasileiros pedem ajuda ao governo para retornar ao Brasil. Reportagem de Vinícius Moura. Em meio à crise global pelo coronavírus, turistas brasileiros ficam retidos no exterior e não sabem como voltar para casa. Com voos cancelados e sem previsão de retorno, eles pedem socorro ao governo para retornar ao Brasil. Os relatos são de desamparo das companhias aéreas e dificuldades financeiras para se manter. É o caso de Paloma, que está em Acapulco, no México, e tinha viagem de volta ao Brasil marcada para 25 de março. Ela conta o drama vivido pelos brasileiros no país. Neste momento, em Cancún, cidade do México, tem vários brasileiros dormindo no chão dos aeroportos, se alimentando mal, dormindo mal, sem condições financeiras para arcar com despesas e aguardando aí uma posição da companhia e até o momento ninguém dá nenhum retorno. Paloma viajou pela Aeroméxico e desde então não obteve mais respostas da companhia. Os amigos William e Luciana vivem a mesma situação de descaso e apreensão. Eles faziam turismo pela América Central quando foi decretada a pandemia do coronavírus. Os dois estão retidos na cidade de La Ceiba, em Honduras, e ficaram sem informações da Copa Airlines, companhia em que viajaram. William e Luciana relatam dificuldades até para comer e pedem ajuda do governo brasileiro para voltar ao país. E aqui a gente está sem supermercado, o supermercado está fechado, abriu só uma vez essa semana por algumas horas. Os hotéis, por enquanto, estão funcionando, mas a gente está dependendo de pessoas trazerem comida e vender para a gente. Então, assim, a gente queria um auxílio, porque a situação está bem complicada para cumprir a nossa quarentena em casa, com os nossos amigos, com os nossos familiares. Segundo o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, ao todo são cerca de 6 mil brasileiros retidos no exterior. O Itamaraty diz que está em contato com as companhias aéreas Copa, Latam, Aeroméxico, Gol e Avianca para que ofereçam alternativas de volta para quem teve voos cancelados. O governo poderá ainda liberar uma verba para o fretamento de aviões como medida para resgate dos cidadãos. Bom, enquanto isso, medidas podem reforçar o sistema financeiro em tempos de pandemia. Direto para Brasília, aqui no Jornal da Manhã, informação de Antônio Maldonado. O Banco Central estima injetar 1,216 trilhão de reais no sistema financeiro para minimizar os efeitos da pandemia de coronavírus sobre a economia brasileira. Os recursos serão disponibilizados a partir de uma série de medidas anunciadas pelo BC nesta segunda-feira. A ideia é liberar 68 bilhões de reais em depósitos compulsórios, flexibilizar as regras das LCAs, as letras de crédito do agronegócio, promover a recompra provisória de títulos da dívida externa e um novo modelo de depósito a prazo com garantias especiais e autorizar empréstimos com lastro em debêntures. O banco avalia ainda a possibilidade de permitir empréstimos com lastro em letras financeiras garantidas por operações de crédito, o que poderia liberar mais 670 bilhões de reais ao mercado. As medidas têm como objetivo principal permitir que os bancos privados tenham mais dinheiro em caixa. A expectativa é que as iniciativas ajudem a reduzir os impactos da crise econômica e a diminuir incertezas dos agentes de mercado. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, acredita que as medidas podem ajudar os bancos a oferecerem opções aos clientes, como adiar pagamentos de empréstimos e trocar dívidas velhas por novas. Que a área de serviço está sendo fortemente afetada e que nós estamos atentos a isso, olhando setor por setor, acompanhando a economia real e dimensionando onde nós precisamos atuar junto ao sistema financeiro para que todos os setores tenham condições de atravessar essa crise com tranquilidade. A primeira medida anunciada nesta segunda-feira, a redução dos compulsórios, permite que os bancos utilizem a parcela dos depósitos que precisam manter sem movimentação intocada em novos empréstimos a clientes durante a crise gerada pela epidemia do coronavírus. A alíquota vai cair de 25% para 17% e, na prática, os bancos terão mais 68 bilhões para emprestar. Isso além dos 135 bilhões que já haviam sido liberados da mesma forma em fevereiro. As novas regras começam a valer em 30 de março e, de acordo com o BC, serão temporárias.
De Brasília, Antônio Maldonado. Hoje é o último dia permitido para o funcionamento de bares e restaurantes em Salvador. A informação no Jornal da Manhã é de Renan Porto. A Prefeitura de Salvador restringiu o funcionamento de bares, restaurantes e lojas de conveniência para reduzir o número de aglomerações. A partir desta quarta-feira, quem desobedecer às determinações ficará sujeito à interdição e perda de alvará de funcionamento. Os salões de convivência dos estabelecimentos ficam fechados, mas de acordo com a determinação do prefeito ACM Neto, alguns serviços desses comércios ainda são permitidos em duas situações. A primeira é da entrega a domicílio, ou seja, do delivery. Então aqueles que têm delivery vão poder continuar funcionando para entregar a domicílio os pedidos que forem feitos. A segunda possibilidade é a da pessoa ligar para o restaurante ou fazer o pedido pela internet e ir até o restaurante para buscar o pedido. A Semineto também determinou o fechamento dos mercados administrados pela Prefeitura, academias localizadas dentro de condomínios e obras em prédios. Essas medidas já entraram em vigor em outras capitais brasileiras. Nesta terça-feira, passa a valer a quarentena obrigatória no estado de São Paulo. Durante 15 dias, a medida impõe o fechamento do comércio, exceto os serviços essenciais de alimentação, abastecimento, saúde, bancos, limpeza e segurança. Em sessão virtual, a Assembleia Legislativa deve votar logo mais o decreto de calamidade pública. A expectativa é que o prefeito da capital, Bruno Covas, apresente nesta manhã aos deputados o pedido para decretar também a calamidade na cidade. Nessa quarta-feira, representantes da Câmara Municipal de São Paulo, da Prefeitura e do Tribunal de Contas do município discutiram os primeiros projetos sobre o enfrentamento da Covid-19. Covas anunciou que enviará 2 projetos de lei para a Câmara ainda essa semana. O primeiro é para desvincular todos os fundos municipais, permitindo que a gestão utilize recursos que estão parados. O segundo busca a renegociação de contratos com empresas terceirizadas para que haja uma continuidade nos pagamentos, mesmo se o serviço não estiver sendo prestado. A partir dessa terça-feira, algumas agências bancárias vão fechar temporariamente em todo o país. A medida atende a uma demanda dos sindicatos para reduzir a exposição dos funcionários à contaminação do novo vírus. Para a Federação Brasileira dos Bancos, a atividade bancária é considerada um serviço essencial e, por isso, não pode ser interrompida. Segundo a orientação do Banco Central, os bancos devem alterar o horário de funcionamento ou suspender serviços em agências selecionadas. Cada banco vai definir quais delas ficarão abertas. A gente continua falando sobre o coronavírus, mas agora a gente sai do Brasil, vai para a Europa. Após aumento de casos e desrespeito às orientações, o governo britânico implementa isolamento obrigatório no país a partir de hoje. E agora, direto de Londres, a gente fala com o nosso correspondente, Ulisses Neto. Ulisses, precisou dessa medida, Ulisses, para que houvesse o respeito? Precisou, viu, Kalina? É uma coisa horrível aqui no Reino Unido também. 9 horas mais 47 minutos agora. Terça-feira bonita de primavera com sol e céu aberto, sem nuvens. Termômetros marcando 7 graus em Westminster neste momento. O Reino Unido tem hoje seu primeiro dia de isolamento obrigatório, no que promete ser uma campanha duríssima para combater o coronavírus. Os casos da doença continuam crescendo de forma assustadora por aqui. São ao menos 6.650 confirmados até o momento, mas as autoridades mesmas reconhecem que, na verdade, esse número deve ser pelo menos 10 vezes maior, né, de pessoas contaminadas, porque o Reino Unido não está testando todo mundo. São 335 mortes confirmadas por aqui até o momento também. Na prática, sabe-se que a epidemia deixou muito mais gente contaminada, uma vez que o governo não tem conseguido ampliar consideravelmente a sua rede de testes até agora. E ontem, o primeiro-ministro Boris Johnson não concedeu uma entrevista coletiva à tarde, como ele vinha fazendo todos os dias, né, diariamente, desde o início da crise do coronavírus. Johnson fez um pronunciamento em cadeia de televisão e rádio também, em horário nobre, às 8h30 da noite, para anunciar o inevitável. A partir de hoje, os britânicos estão obrigados a ficar em casa pelas próximas 3 semanas. As pessoas só podem ir às ruas para se exercitar uma vez por dia e sozinhas ou ao lado de parentes que morem na mesma residência. Perdão. Estão liberadas também idas indispensáveis ao supermercado e às farmácias, além de saídas para trabalhar nas funções consideradas essenciais. Reuniões públicas com mais de 2 pessoas estão proibidas,
todo o comércio não essencial fechou as portas. O governo está, inclusive, falando que as pessoas não devem visitar parentes, não devem ir à casa de amigos, nada disso, devem todos ficar dentro de suas residências neste momento. A polícia e as autoridades locais, né, municipais, dos distritos, elas têm o poder de dispersar grupos e também de multar quem não obedecer às regras. Dessa forma, Londres se junta lentamente às outras capitais europeias que já têm bloqueios, né, até mais restritos, como Roma, Paris e também Madrid. Ainda que o primeiro-ministro Boris Johnson tenha anunciado as restrições inicialmente até depois da Páscoa, né, por 3 semanas, também parece ponto pacífico por aqui que o esforço vai ser bem mais longo do que isso. A curva ascendente de contaminações no Reino Unido ainda parece distante do seu pico, segundo as autoridades locais. E o principal drama fora dos hospitais no país tem sido também nos supermercados. As filas continuavam até ontem, antes desse anúncio, né, do primeiro-ministro mandando todo mundo ficar em casa. A maior parte das redes não está sequer vendendo pela internet. As prateleiras continuam sendo esvaziadas rapidamente, em um sinal de que a população, pelo menos em Londres, não parou de estocar produtos. Com a entrada do Reino Unido nesse período de confinamento obrigatório, agora 20% de toda a população global está isolada. Mesmo assim, os casos do coronavírus seguem crescendo de forma muito rápida. Os primeiros 100 mil casos ao redor do mundo levaram 67 dias para serem confirmados. Já os últimos 100 mil casos, né, apareceram em apenas 4 dias, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Por isso, a insistência em medidas tão restritivas que, evidentemente, vão ter um impacto econômico devastador, mas que, em última instância, podem evitar uma tragédia humana impensável no século XXI, que na prática já está ocorrendo. Kalina. Muito bem, Ulisses, obrigada pelas informações. Acredito que você volte ao longo da nossa programação, trazendo mais atualizações sobre a Europa. Chefe do Centro contra o Coronavírus aqui em São Paulo, da VIUIP, testa positivo para a doença. A informação foi confirmada pelo governador do estado, João Dória, que também se submeteu ao exame e promete divulgar o resultado. Pois é, são os custos e os riscos de quem assume a frente de batalha nessa guerra contra o inimigo invisível, né? Então, acho que temos todos que reconhecer a importância, o heroísmo, o papel desses que estão aí se sacrificando em prol do coletivo, do todo. Parece que o IP ainda está sem sintomas, como vários que já testaram positivo. Espera-se que assim continue e que melhore logo para voltar essa batalha importante. Após críticas, Bolsonaro anuncia pacote de ajuda a estados e municípios para o combate à pandemia. Os recursos, avaliados em 88 bilhões e 200 milhões de reais, incluem acesso a novos empréstimos, suspensão de dívidas e transferências adicionais. E para comentar aqui as nossas manchetes, Rodrigo Constantino. Bom dia. 2 coisas aí, né? Em primeiro lugar, é importante que governadores e governo federal atuem juntos. Eu acho que o povo vai perceber quem está tirando casquinha política eleitoral dessa crise toda. Estão todos mobilizados, unidos em prol do país. Então, eu acho que é fundamental conseguirem deixar divergências de lado nessa hora, não apelarem para o oportunismo e trabalharem juntos. E a segunda coisa importante é separar o que é medida emergencial e necessária daquilo que é também oportunismo para se livrar de dívidas, para não ter que pagar dívidas assumidas no passado, usando a crise do coronavírus como desculpa para isso. As 2 coisas são importantes aqui de se levar em conta. Reino Unido adota quarentena com multa para quem sair às ruas. E em Cuba, o governo anuncia isolamento de 32 mil turistas estrangeiros em hotéis. Na Itália, o número de mortos caiu nesta segunda-feira pelo 2º dia consecutivo, de 651 no domingo para 601, com 3.780 novos infectados contra 3.957 no dia anterior.
Pois é, essa queda na Itália tomara que seja um ponto de inflexão e que esteja surtindo efeito, de fato, as medidas drásticas tomadas. E sobre as medidas drásticas, esse é o ponto. Veja que numa crise dessa dimensão, o Reino Unido e Cuba adotam medidas razoavelmente semelhantes. Todo mundo suspende, de certa forma, liberdades individuais. A diferença é que quando passar a pandemia, os países democráticos vão voltar com as suas liberdades e elas são debatidas durante a crise. Até onde vai o direito do Estado interferir no direito do cidadão e do indivíduo. Já em países como Cuba, Venezuela, Coreia do Norte, esses países socialistas, você continua sempre tratado como escravo, não como cidadão. A gente vai ao vivo conversar com o nosso repórter Daniel Lian, que traz informações aqui da capital paulista. Quais as últimas atualizações aqui pra gente, Daniel? Nós falamos agora aqui da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, onde está sendo aguardada a presença do secretário de governo do município, Mauro Ricardo, secretário de governo que vem aqui entregar aos deputados o decreto de calamidade pública. Lembrando que este decreto vai se estender até o próximo dia 7 de abril. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, faria esta entrega, no entanto, a sua equipe médica recomendou que ele fique em seu gabinete, trabalhe de seu gabinete, inclusive ele vai se submeter também ao teste de coronavírus. O decreto de calamidade pública verifica aí que muitos estabelecimentos precisarão ficar fechados, apenas os estabelecimentos essenciais vão funcionar. Lembrando que esta questão já foi também apreciada pelo Congresso. Somente aqui no estado de São Paulo estima-se perdas na ordem de 10 bilhões de reais em relação à arrecadação e por isso foi necessária a decretação aí de calamidade pública, esta medida que flexibiliza as ações do governo para o uso de recursos, isto porque as pessoas precisam ficar em casa. O governo também terá aí um aporte de 7,2 bilhões de reais em relação à questão de que o governo pediu ao STF esta liberação e com isso terá 7,2 bilhões de reais para este combate ao coronavírus. Poderão funcionar somente delivery, também aplicativos, internet e o serviço de telefone. A subprefeitura vai fiscalizar, assim como a Guarda Civil Metropolitana, as ações de estabelecimentos que funcionarem fora da ordem. Muito bem, Daniel, obrigada pelas suas informações e você volta ao longo da nossa programação. Kalina, oi, Thiago. Posso fazer uma pergunta pro Daniel? Claro, o Daniel está lá pode. na região da Assembleia, em frente ao Parque do Ibirapuera. Ô, Daniel, como é que está a movimentação por aí? Parece feriado ou nem mesmo feriado? Está até mais vazio do que o feriado, porque senão o parque estaria cheio, né, Daniel? Movimentação quase nula por aqui, ninguém, apenas algumas pessoas passando, fazendo exercícios. Aliás, a recomendação é para que as pessoas fiquem em casa, façam exercícios em casa. Movimentação praticamente nula, inclusive estamos aqui ao lado do Parque do Ibirapuera e os parques em São Paulo também estão fechados. Então, a recomendação é para que todos fiquem nas suas casas, apenas supermercados vão funcionar, as farmácias, as padarias, então somente os serviços essenciais, o serviço postal e assim como as casas lotéricas. A movimentação é muito baixa por aqui, pouquíssimos também funcionários na própria Assembleia Legislativa estão trabalhando neste momento. Os deputados estão trabalhando principalmente de forma virtual. Não há a questão presencial aqui na Assembleia Legislativa. Lembrando que os servidores com mais de 60 anos já estão trabalhando em suas casas. Então a recomendação mesmo, até pelo menos o dia 7 de abril, é que as pessoas fiquem em casa, respeitem esse período de quarentena e assim combateremos o coronavírus, o Covid-19. Mas realmente a movimentação na cidade hoje está ainda mais abaixo do normal, Thiago. E agora a gente fala com a Denise Campos de Toledo por telefone. Denise, bom dia para você. Como é que está o mercado financeiro nesta terça-feira? Bom dia, Kalina. Olha, nós temos um mercado financeiro com um comportamento bem mais favorável nesta terça-feira,
acompanhando todas as medidas que têm sido tomadas pelo mundo para tentar conter os impactos do coronavírus, também do ponto de vista econômico. Há uma grande preocupação global, a FMI alertou que a atual crise pode ser igual ou pior até a que de 2008. O OCDE já avisou o Brasil que há uma ameaça sem precedentes à economia, então para todo mundo tomar medidas mesmo para conter esse avanço. E aqui no Brasil ainda há uma certa insegurança com as idas e vindas do governo, como em relação à MP, que poderia suspender os contratos de trabalho por 4 meses. Isso mostra que a equipe econômica ainda tem uma certa indefinição quanto à estratégia a ser adotada, está socorrendo o Estado, repassando recursos, mas de uma forma ainda insuficiente, e é isso, eles vão ter que virar a chave de toda aquela política liberal, de toda aquela preocupação que tinha com o ajuste fiscal e colocar dinheiro na economia. Não basta salvar as empresas, é preciso salvar também a renda do trabalhador em alguma medida para evitar um caos social, para que haja subsistência, vendo o trabalhador, inclusive, como um consumidor que mais à frente pode ajudar a alavancar a retomada do crescimento. Então, o mercado financeiro está mais animado hoje com relação às medidas que estão sendo tomadas no exterior do que aqui no Brasil. Nós temos uma onda positiva nas bolsas de valores, o Japão subiu 7%, na Europa agora várias bolsas registram alta de mais de 4%, e no Brasil o dólar registra queda de 1,3%, a cotação de venda do comercial está em R$ 5,07, mas fica exatamente essa expectativa quanto ao que será feito internamente para melhorar a situação das empresas, para melhorar a situação dos trabalhadores em geral, ou garantir alguma renda que, mais do que a subsistência, assegure poder de compra, o mínimo. Não é um socorro apenas de fome, não é um socorro apenas para ter condição de comprar cesta básica. Então está colocada essa situação e é esperar que a equipe econômica passe a agir da forma como estão agindo as equipes e bancos centrais também de outros países. Amanhã, a Prevent Senior está anunciando que vai usar a cloroquina em todos os casos de pacientes com Covid-19. Gentilmente nos atendendo, o diretor executivo da Prevent Senior, Pedro Batista Júnior. Tudo bem, doutor? Mais uma vez, muito obrigado por atender a Jovem Pan. Bom dia a todos. Estamos aí na luta contra esse vírus que tem assolado aí tantos países, né? Como é que vai ser o uso desse medicamento? Os hospitais, né, da Prevent Senior têm esse medicamento à disposição ou vocês estão fazendo uma compra de um lote? Como é que está esse processo? A Prevent Senior, desde a última quinta-feira, quando tivemos aí os casos e os relatos dos estudos, tanto nos Estados Unidos quanto na França, a gente já tinha se adiantado, tanto que a mãe dos donos da operadora, ela estava já entubada por coronavírus em uma das nossas unidades dedicadas. Diante disso, eles também solicitaram para a equipe médica que iniciasse de maneira off-label aí, para a mãe deles, o tratamento, pois eles estavam, imagina a situação que a família não estava passando. Dessa maneira, na quinta-feira, nós subimos um protocolo para a Plataforma Brasil, justamente para a validação da CONEP. Fizemos aí uma reunião em caráter excepcional do Comitê de Ética e Pesquisa da rede hospitalar e conseguimos aí a autorização inicial para a pesquisa e os testes clínicos. Iniciamos nos pacientes graves e já pacientes com sintomas clássicos evoluídos, ou seja, tomografia apresentando padrões de vidro fosco, das opacificações, febre e principalmente a característica da dessaturação, ou seja, quando o pulmão não consegue absorver todo o oxigênio que está sendo oferecido. E dessa maneira foi-se descrito o protocolo e iniciamos os tratamentos dos pacientes que estavam internados com Covid-19 positivo. Doutora, a pergunta agora de Rodrigo Constantino. Bom dia, doutor. Eu tenho visto algumas notícias alvissareiras em relação ao impacto, ao efeito do cloroquina. Ao mesmo tempo, tem muita gente reclamando já que falta o produto, porque teve uma corrida, até porque o presidente Bolsonaro acabou citando o nome, o presidente Trump também. Apesar de ser um medicamento que só pode comprar com receita médica, a gente sabe que, infelizmente, muitas farmácias acabam vendendo de forma ilegal e informal no país. A pergunta que eu lhe faço é totalmente de leigo. Há produção suficiente, se ficar comprovada a eficácia, há produção suficiente para atender o que se imagina a demanda necessária, não só do Covid-19, como das outras doenças da qual ele usa? Constantino, a medicação ela é utilizada no Brasil há mais de 30 anos
tá? Nos últimos 30 anos ela é utilizada tanto para tratamento da malária na região amazônica, quanto para o tratamento aí de afecções iguais a lúpus, artrites, em pacientes em todo o país. É uma medicação de baixíssimo custo, tá? Porém, nesses últimos dias, com essa comunicação, tanto do estudo americano e logo após a comunicação pelo nosso presidente, houve aí uma corrida totalmente desnecessária de pacientes em busca da medicação que não deve ser utilizada para tratamento ou precaução de coronavírus neste momento. O que nós temos são estudos que estão sendo conduzidos, não só pela Prevent, mas por outros centros também, para termos respostas mais rápidas e, dessa maneira, avaliar a segurança da medicação para o tratamento da doença coronavírus. Enquanto essa metodologia não for comprovada, não se deve fazer uso dessa medicação, pois ela pode sim conduzir o paciente a riscos graves. Pergunta agora de Augusto Nunes para o diretor executivo da Prevent Senior, Pedro Batista Júnior. Augusto. Bom dia, doutor Pedro. Bom dia, Augusto. Existem no Brasil 60% dos hospitais não tem um único respirador hospitalar. Como é que está a situação? Quantos aparelhos existem na Prevent? Augusto, hoje a gente tem cerca de 300 leitos, tá, dedicados com respiradores. Desses 300 leitos, hoje a gente não está utilizando 10% para os pacientes de coronavírus. Tá? A resposta que a medicação pode justamente dar para todos, e é justamente o que seria o mais importante para o país, justamente porque somente 1/10 das cidades brasileiras tem equipamentos de ventilador em suas localidades hospitalares. Ou seja, não trata-se só de uma situação particular de qualquer hospital, trata-se de uma situação peculiar de todo o país. Ter 1/10, ou seja, de cada 10 cidades, somente uma tem ventilador em sua unidade hospitalar, é extremamente grave quando a gente está falando de um processo de epidemia. Então, o alento que esse tratamento e essa pesquisa pode trazer para toda a população mundial, ela é muito clara. Não só nos pacientes graves, mas também nos pacientes que podem estar evoluindo com gravidade e você consegue frear o avanço da doença a ponto do paciente não precisar de um ventilador. Doutor, agora a pergunta de um espectador, de um ouvinte aqui da Jovem Pan, Kalina. Doutor, na verdade, há pouco a gente trouxe com a Mariana Janjaca a informação de que um homem no Arizona, nos Estados Unidos, com cerca de 60 anos, morreu depois de tomar a cloroquina. Porém, ele se automedicou, a esposa dele segue internada e isso provocou uma confusão com os nossos internautas espectadores, que eu acompanho o chat aqui. Eles falam, mas alguns hospitais já estão usando isso para o tratamento. Então, eu gostaria que o senhor frisasse que, de fato, a automedicação é perigosa. Vocês usarem isso no hospital, com especialistas, médicos, é uma coisa, né? A pessoa se automedicar é completamente outra. Completamente absurdo. A medicação, ela não deve ser utilizada sem orientação médica. Para poder começar toda essa pesquisa e esse estudo, foi feita um estresse de orientações e principalmente dinâmicas que deveriam ser seguidas por uma equipe aí que só na Prevent Senior nós temos mais de 100 mestres e doutores. São 2.500 médicos. Todos os que tinham especificações muito claras diante do tratamento foram consultados e seguiram orientações. Então nós estamos falando de uma situação que ela não é corriqueira, é uma situação que ela é avessa a qualquer possibilidade de dispersão de medicação em população, não se deve tomar, pois a medicação ela é tóxica. Dependendo, a diferença entre veneno e medicação é a dose com que é conduzido o tratamento. Então não se deve tomar medicação, pois dependendo da dose que os pacientes tomarem, sim, como o caso que a gente viu no Arizona, o paciente pode morrer.
Doutor, só para a gente fechar aqui a nossa conversa, nós já tínhamos conversado na semana passada, retrasada, o senhor sempre foi muito franco aqui com os nossos ouvintes espectadores. A pergunta é, qual é a situação dos hospitais da Prevent Senior hoje em relação a pessoas que estão em estado grave e como é que está a notificação do hospital para a Secretaria da Saúde do Estado, a Secretaria aqui do município, para que a gente tenha noção mesmo dos números reais dessa doença? Os números reais, eles são bem preocupantes dentro de uma situação que a cidade de São Paulo e todos os serviços não têm os testes na quantidade suficiente. Então, todos os casos hoje que entram dentro das nossas unidades, eles são notificados, pois a gente tem uma quantidade de testes aí que já havia sido preparada para isso. Então, o que eu posso te dizer é que todos os nossos pacientes que entram para tratamento, eles estão sendo notificados desde o dia 8/3. Ok? Os hospitais hoje começam a apresentar altas desses pacientes que começaram a fazer parte da pesquisa científica. Nós tivemos aí cerca de 30 altas até ontem. E aí começa a ter o controle mais adequado justamente de todas essas vagas. Hoje em cada hospital eu tenho aí cerca de uma reserva de 30% das vagas que ainda não foram ocupadas nos hospitais dedicados à Covid. Ok, conversamos com o diretor executivo da Prevent Senior, Dr. Pedro Batista Júnior. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pelos esclarecimentos. Bom trabalho para o senhor. Continuaremos em contato.